Olá pessoal, tudo bem? Professora Rosânia, e hoje na nossa aula vamos fazer a correção das atividades da página 107, 108, 109 e 110 do módulo 2, sobre resoluções de equações do segundo grau incompletas. Então vamos lá. E o primeiro exercício diz o seguinte: em cada item, verifique qual dos valores de x é uma solução da equação. A gente tem duas formas para resolver, gente, esse exercício aqui. Ou resolvendo a equaçãozinha, ou substituindo os valores que trazem ali na equação para a gente verificar. Vamos usar esse segundo método, que daí vocês já vão se recordar como a gente faz a verificação. Então, na letra A, nós temos lá 2x ao quadrado igual a 4x. O primeiro x que a gente tem é menos 1. Então, no lugar de x, nós vamos substituir por menos 1, tá? E vamos resolver as operações que são apresentadas. Então, no primeiro caso aqui, a gente resolve a potência, então vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado, dá 1. Tem que ser igual a 4 vezes menos 1, que vai dar menos 4. 2 vezes 1 dá 2, igual a menos 4. 2 é igual a menos 4, gente? Não, é diferente. Então, menos 1 não é a solução da nossa equação. Vamos colocar o zero agora. 2 vezes o zero ao quadrado tem que ser igual a 4 vezes zero. Então, zero ao quadrado é zero. 2 vezes zero, zero. 4 vezes zero é zero? Sim, é zero. Então, a gente pode concluir aqui que zero é uma solução dessa nossa equação. Então, vamos marcar já. Vamos para a terceira opção, que é o x igual a 3. Então, 2 vezes 3 ao quadrado tem que ser igual a 4 vezes 3. 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9 tem que ser igual a 4 vezes 3, que é 12. 2 vezes 9, 18. 18 é igual a 18 é igual a 12, gente? Não é. Então, 18 é diferente de 12. Logo, 3 não é a solução da nossa equação. No segundo caso aqui, na letra B, é a mesma coisa. Então, vamos lá. O nosso primeiro x é a raiz de 20. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 25 tem que ser igual a zero. Então, nosso x é a raiz de 20. Então, raiz de 20 elevado ao quadrado menos 25 tem que ser igual a zero. Raiz de 20 ao quadrado é a raiz de 400, que é igual a 20. 20 menos 25 é igual a zero, galera. Não é igual a zero, é diferente de zero, certo? Então, raiz de 20 não é nossa solução. Vamos para o x igual a 4. Então, 4 ao quadrado menos 25 tem que ser zero. Tudo que está no primeiro membro tem que ser igual ao segundo para que fique valendo a equivalência aqui, tá? Essa é a igualdade. Então, vamos lá. 4 ao quadrado dá 16, menos 25. Vai dar zero isso aqui, gente? Não vai dar. Então, o 4 também não é nossa solução. Vamos lá para x menos 5. Menos 5 elevado ao quadrado menos 25 tem que ser igual a zero. Menos 5 ao quadrado dá mais 25. Mais 25 menos 25 é exatamente igual a zero. Então, a nossa resposta na B é x igual a menos 5. Agora, vamos para a letra C. Então, nós temos a seguinte equação. X ao quadrado mais x é igual a 0,75. Então, vamos substituir aqui. Então, x ao quadrado, 0,5 elevado ao quadrado mais 0,5 tem que ser igual a 0,75, ou 75 centésimos. 5 décimos ao quadrado é a mesma coisa que 25 centésimos, mais 0,5 vai ser igual a 0,75. Então, aqui a gente já descobriu a nossa raiz, uma delas pelo menos, né? Então, o primeiro x aqui é válido. Vamos tentar o segundo agora. Então, nós vamos ter aqui x igual a menos 1,5. Então, menos 1,5 elevado ao quadrado, mais menos 1,5 tem que ser igual a 0,75. Menos 1,5 ao quadrado vai dar 2,25. Mais com menos, menos 1,5. Igual
a 0,75. 2,25 menos 1,5, 0,75, que é igual a 0,75. Então, menos 1,5 também é raiz da nossa equação. Vamos ver agora, gente, o x igual a 0,25. Já está todo ocupado o nosso espaço. Então, eu vou substituir aqui em cima, tá? Então, 0,25 elevado ao quadrado mais 0,25 tem que ser igual a 0,75. 25 vezes 25 é 625. Então, 0,25 ao quadrado vai ser 625 décimos de milésimos, tá? Mais 0,25. Com certeza, gente, isso não vai dar 0,75, né? Vai ser diferente, porque aqui a gente vai ter 0,3125. Então, é diferente. Vamos lá para a letra D. Então, na letra D, nós vamos ter 5 igual a menos 7x menos 2x ao quadrado. E o nosso primeiro x é menos 5 meios. Então, nós vamos ter que 5 vai ser igual a menos 7 vezes menos 5 meios, menos 2 vezes menos 5 meios elevado ao quadrado. Então, 5 vai ser igual a menos 7 vezes menos 5 vai dar 35. 1 vezes 2, 2. Menos, aqui nós temos que resolver primeiro a potenciação. Então, 2 vezes menos 5 ao quadrado vai dar 25. 2 ao quadrado, 4. Agora, vamos resolver aqui. Então, 5 é igual a 35 meios menos 2 com 4. A gente pode aplicar a técnica de cancelamento, que vai ficar 1 e 2. Então, uma vez, menos 1 vezes 25, menos 25. 1 vezes 2, 2. E aqui, a gente tem, no segundo membro aqui, uma subtração de fração com denominadores iguais. Como a gente faz para subtrair? Conserva o denominador e subtrai os numeradores. 35 menos 25 vai dar 10. Logo, nós vamos ter aqui 10 dividido por 2, gente, é quanto? 5. Então, 5 é igual a 5. Está correto. Então, o primeiro item aqui da D é verdadeiro. Vamos lá para o 1 agora. Vamos ter que apagar aqui, senão a gente não consegue. Pronto, agora dá para a gente continuar aqui. Então, agora vamos substituir o x igual a 1. Então, 5 é igual a menos 7 vezes 1, menos 2 vezes 1 ao quadrado. Então, 5 vai ser igual a menos 7 vezes 1, menos 7. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. 5 é diferente de menos 7 menos 2, menos 9. Então, menos 9. Então, o x igual a 1 não satisfaz a nossa sentença. Agora, vamos para o x igual a menos 2. Então, vai ficar 5 é igual a menos 7 vezes menos 2, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado. Então, nós vamos ter 5 igual a menos 7 vezes menos 2, dá 14. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Certo? Então, nós vamos ter 5 é igual a 14, 2 vezes 4, 8. 5 é igual a 14 menos 8, gente? Não é igual, então é diferente. Então, o menos 2 também não é solução da nossa equação, ok? Calcule o valor da incógnita indicada em cada quadrado. Então, nós temos aqui um quadrado de lado x e área 121. Como que a gente calcula a área do quadrado? É lado ao quadrado, certo? Então, nós vamos ter x elevado ao quadrado igual à área ali, 121. E como a gente quer determinar o valor de x, nós vamos usar a resolução de equação incompleta. Que tipo de equação nós temos aqui, gente?
ax ao quadrado mais c igual a zero. Olha lá, ó, se nós não temos isso. Ax ao quadrado igual a menos c. Então, é esse formato que nós temos aqui, ok? Então, vamos resolver lá. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 121. X vai ser igual a mais ou menos 11, porque 11 vezes 11 é 121. Como nós estamos trabalhando com medida, o nosso lado x, a nossa resposta, é x igual a 11 positivo. Então, 11 centímetros a medida do lado. Vamos na B, exatamente a mesma coisa. Então, o nosso quadrado tem lado 3y, então nós vamos ter 3y elevado ao quadrado igual a 81, que é a área. 3y ao quadrado é igual a 9y ao quadrado, que é igual a 81. Exatamente o mesmo tipo de exercício diante, mesmo caso de equação, certo? Então, nós vamos resolver como a gente procedia na equação de primeiro grau, fazendo as operações inversas. Então, letra para um lado, número para o outro. Então, y ao quadrado vai ser 81 dividido por 9. Y ao quadrado vai ser igual a 9. Como a gente não quer y ao quadrado, o y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. E o nosso y é igual a mais ou menos 3. Nesse caso do exercício, a nossa resposta é 3 positivo, 3 centímetros no caso. Porque a negativa não convém por se tratar de medida. Então, vamos lá para a letra C. Então, nosso lado do quadrado é 2z. Isso. Então, 2z ao quadrado é igual a 196. 2z ao quadrado é 4z ao quadrado, igual a 196. Da mesma forma, letra para um lado, número para o outro. Z ao quadrado vai ser igual a 196 dividido por 4. Z ao quadrado vai ser igual, aqui vai dar 4, 9, 49. Então, nós não queremos Z ao quadrado, Z vai ser igual a raiz, mais ou menos, a raiz quadrada de 49. Logo, Z é igual a mais ou menos 7. Como para nós não convém o negativo, nossa resposta é Z igual a 7, ok? Para a nossa última letra aqui, o nosso lado do quadrado é 4w, então 4w ao quadrado é igual a 144. 4 ao quadrado, 16. W ao quadrado igual a 144. Letra para um lado, número para o outro. Então, W ao quadrado é igual a 144 dividido por 16. W vai ser... Vamos fazer aqui do lado que a prof... Vamos fazer aqui do lado que fica mais fácil. Vai dar aqui 60, eu acho que vai dar 9, tá? 9 vezes 5, 9 vezes 6, 54, vai 5. 9 vezes 1, vai dar 9, com 5, 14. E deu 0. Então, W ao quadrado é igual a 9. Logo, W vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9. W é igual a mais ou menos 3. Como para nós não convém negativo, nossa resposta é 3 para W, ok? Tranquilo? Bem sossegadinha essa equação, né, gente? Esse tipo de equação como essa, ela é bem mais simples de resolver. Então, vamos lá para o 3. Quando uma equação apresenta outras letras além da incógnita, e essas letras compõem os coeficientes, ela é chamada de equação literal. Observe a equação ao lado. A prof já falou para vocês dessa equação no dia da aula, tá? Nessas equações, a incógnita está sendo representada pela letra x. Na equação 1, por exemplo, os coeficientes são a igual a k, b igual a menos 5k e c igual a k mais 1. Quais são os coeficientes a, b e c na equação 2 e 3? Então, vamos lá. Na equação 2, qual que é o termo que está acompanhando, gente, o x ao quadrado? É o m, certo? Quem está acompanhando o nosso x, que é o nosso termo b? Vai ser 3 menos m. E quem é o termo c?
é o termo que está sozinho, que é m, ok? E na equação 3, vamos lá para a equação 3. Quem é o termo que está acompanhando o x ao quadrado? P ao quadrado menos 4. Quem é o termo que está acompanhando o x? Então, o nosso b é o p. E quem é o nosso termo independente? Nesse caso, o nosso c é o 0. Nós temos aqui uma equação do segundo grau incompleta. Para que a equação 3 não seja do segundo grau, qual deve ser o valor de p? Justifique sua resposta. Gente, quando que nós não temos uma equação do segundo grau? Quando o nosso a for igual a 0. Então, para a gente determinar aqui o valor de P, para que a nossa equação não seja de segundo grau, nós temos que pegar o valor do A, que é quanto? P ao quadrado menos 4, e igualar a 0, e determinar o valor do P aqui, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, P ao quadrado vai ser igual a 4, P vai ser mais ou menos a raiz de 4. P vai ser mais ou menos 2. Ou seja, se eu substituir no lugar de P mais 2 ou menos 2, a minha equação não vai ser uma equação do segundo grau, porque o resultado dessa expressão vai ser 0. Vamos conferir isso? Então, lá, ó, P igual a mais 2. Então, nós vamos ter 2 elevado ao quadrado menos 4 é igual a 0. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Então, nesse caso, o nosso A seria quanto? Igual a 0, certo? Então, não teríamos uma equação. Agora, vamos ver lá para o P igual a menos 2. Menos 2 ao quadrado menos 4 igual a 0. Menos 2 ao quadrado, gente, vai ser mais 4. Mais 4 menos 4, 0. Nesse caso, nós também teríamos A igual a 0. Então, essa aqui é a nossa justificativa, certo? Então, vamos lá para o exercício 4. Determine as raízes reais das equações quando houver. Então, significa que pode ter algum caso que não tem. Então, vamos resolver aqui embaixo, ó, porque a profe espaçosa não cabe ali. Vamos lá, letra A. X ao quadrado menos 16 igual a 48. Nesse caso, nós vamos resolver a equação incompleta, né? Porque se eu levar o 48 para lá e igualar a 0, depois eu vou ter que trazer para cá de novo. Então, esse tipo aqui é o tipo, qual tipo de equação? Ax ao quadrado mais c igual a 0. Tá vendo que nós não temos o b? O nosso b aqui, ó, ele é 0. Então, nós temos uma equação incompleta. Isso na A, tá, gente? Fique claro, no exercício A, letra A, tá? Então, nessa questão que a gente está resolvendo aqui. Então, vamos resolver lá. Então, x ao quadrado é igual a 48. O 16 está negativo, vem para cá, positivo. Logo, x ao quadrado vai ser igual a 64. Como a gente não quer x ao quadrado, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 64. Nossa solução vai ser mais ou menos 8, que é a raiz de 64. Então, nesse caso, a nossa solução é menos 8 e 8. Tranquilo? Bem fácil, né? Letra B. A B já é uma situação diferente, ó. Vamos organizar a nossa equação. Então, 6x ao quadrado menos 18x igual a 0. A prof organizou, levou o 18 para cá e igualou a equação a 0, certo? Então, que tipo de equação que nós temos aqui? Nós temos uma equação em que o nosso C agora, ó, é igual a 0. Então, como que a gente faz para resolver esse tipo de equação? A gente fatora, né, os termos aqui com o fator comum e resolve usando também o princípio lá da equivalência, igualando a 0. Então, vamos lá. Então, o que tem de comum de 6 e 18? É o 6. De x e x ao quadrado? X. Então, 6x ao quadrado dividido por 6x vai sobrar x. Menos 18x dividido por 6x vai sobrar menos 3, igual a 0. E como a gente viu, nesse caso de equação incompleta, para que esse produto seja igual a 0, um dos dois fatores tem que ser 0. Então, 6x igual a 0 ou x menos 3 igual a 0.
Então, aqui nós vamos ter que x vai ser igual a 3, descobrimos uma raiz. E a outra raiz, assim como a gente falou lá no dia da explicação da matéria, né, na aula, sempre uma das raízes da minha equação, nesse caso, em que o meu coeficiente c é zero, vai ser zero, né? Uma das raízes sempre é zero. Então, a nossa solução aqui vai ser 0 e 3, ok? Vamos organizar essa nossa equação aqui também, a letra C. Então, vai ficar 9x ao quadrado menos x, trazendo todo mundo para o primeiro membro, tá? Menos 4x menos 7x ao quadrado igual a zero. Agora, vamos juntar os semelhantes. 9x menos 7x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos x, menos 4x, menos 5x, igual a zero. Novamente, nós temos uma equação em que nós temos o c igual a zero. Então, nós vamos resolver ela de que maneira? Procurando a fatoração, ou usando a regrinha, gente. Lembra qual que era a regrinha? Um x é igual a zero e o outro x é igual a menos o b sobre a. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que um x é zero. E o outro x, x1, vamos pôr. E o x2 vai ser menos b. Quanto que é o nosso b aqui, gente? Ó, o A é igual a 2 e o B é igual a menos 5. É o número que acompanha o X. Então, a gente pode substituir. Menos B, menos com menos, vai ficar mais 5 dividido por A, 2. Então, as raízes da nossa equação são 0 e 5 meios. Viu que simples nesse caso? Deixa eu fazer a chave ali que eu coloquei um parênteses. E 5 meios. Bem tranquilo, né? Agora vamos lá para a letra D. Na letra D, nós também temos que organizar nossa equação. 2x ao quadrado mais 7 menos x ao quadrado menos 3 igual a zero. Vocês viram que a prof já trouxe todo para o primeiro membro. Então, 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Mais 7 menos 3 vai dar 4 mais 4 igual a zero. Esse aqui é um tipo de equação em que a gente não tem o termo b. Então, para a gente resolver, letra para um lado, número para o outro. Então, x ao quadrado vai ser igual a menos 4. X vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. E nesse caso aqui, ó, nós não temos solução. Por quê? Porque nós, dentro do conjunto dos números reais, não determinamos a raiz quadrada de números negativos. Então, a nossa solução aqui é um conjunto vazio, ok? Vamos lá para o 5. O 5 diz o seguinte: cada linha do quadrado apresenta os coeficientes de uma equação de segundo grau completa, do segundo grau. Complete o quadrado com as raízes da equação. Então, primeiro a gente tem que montar a equação, gente. Então, ó, o nosso A é 6. Lembra que a equação é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Então, nós vamos substituir. Onde tem A aqui, eu vou colocar 6. 6x ao quadrado. Eu tenho o B é zero, então não tem B. Menos 54 igual a zero, ok? E as raízes dessa equação aqui? Então, nós vamos ter lá 6x ao quadrado menos 54. Que tipo de equação que é essa, gente? Vamos colocar os tipos das incompletas aqui. Ax ao quadrado igual a zero. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Ax ao quadrado mais bx igual a zero, certo? Então, nós temos aqui, ó, o segundo caso. Então, como que a gente resolve? Letra para um lado, número para o outro. Se não lembra a regrinha, faz isso que é a mesma forma, tá? Então, 6x ao quadrado é igual a 54. Eu não quero 6x, então x ao quadrado vai ser 54 dividido por 6. X ao quadrado é igual a 9. Logo, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. X vai ser mais ou menos 3.
descobrimos a nossa solução, as nossas raízes. Então, menos 3 e mais 3. Agora, vamos para o nosso segundo caso. O A é 4, então, 4x ao quadrado. E o nosso B é 48, mais 48x. E o C, nós não temos, é igual a zero. Então, nós temos o terceiro caso de equação incompleta. Vamos resolver ela aqui do ladinho. Então, vai ficar lá 4x ao quadrado mais 48, x igual a zero. Qual é a regra, gente? Um x sempre vai ser zero e o outro vai ser o quê? Vamos colocar um aqui. E o outro vai ser menos b sobre a. Então, vamos substituir ali. Quanto que é o nosso b? 48 positivo. Mais com menos, menos 48. E dividido por a, que é 4. x2 vai ser igual a menos 48 dividido por 4, menos 12. E assim, a gente resolve a segunda equação. Então, qual que é a nossa primeira raiz? 0. E a segunda, menos 12. Que ficou fora de ordem, mas não tem problema, tá? Se vocês quiserem pôr na ordem aí, pode pôr. Então, vamos lá para a terceira. Então, 36x ao quadrado. O nosso b é 0, então, menos 9, que é o c, igual a 0. Então, para resolver essa equaçãozinha, nós vamos ter qual caso? O segundo caso, certo? Então, vocês se lembram como que resolve o segundo caso? Pela regrinha? Então, quando a gente tem equação daquele tipo ali, a resolução é bem simples, né? Então, vai ser x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Lembra disso? Então, vamos lá. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Menos com menos, mais 9, dividido por a, que é 36. Logo, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é 3, e a raiz quadrada de 36, que é 6. Ou ainda, se quiser simplificar aqui, gente, ó, a gente pode simplificar, tá? X vai ser igual a mais ou menos meio, porque se vocês observarem, ó, o 3 e o 6 são o quê? Divisíveis por 2. Então, as nossas raízes são menos meio e mais meio. Lembra que quando a gente tem a equação do tipo ax ao quadrado mais c, as raízes têm o mesmo módulo, só que sinais opostos, ok? E a última, nossa equação vai ficar menos meio x ao quadrado. O b é 5 mais 5x igual a 0. E para a gente resolver esse caso, que é o terceiro caso, vocês querem, vamos usar a regrinha também para ficar mais fácil. Então, qual que é a regrinha? Copiando aqui a equação, menos meio x ao quadrado mais 5x igual a 0. O 1, a raiz, é sempre 0, então já descobrimos a primeira. Sempre 0. E a outra vai ser o quê? Menos b sobre a. Que no nosso caso aqui vai ser o quê, gente? Menos 5, porque ali o 5 é positivo, então menos com mais vai dar menos, dividido por menos meio. Logo, isso aqui vai ser x2, vai ser igual. Divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de menos meio vai ser menos 2 sobre 1, que é o inverso de meio. Então, x2 vai ser igual a menos 5 vezes menos 2, mais 10, dividido por 1, mais 10. Então, já descobrimos as raízes, 0 e 10. Tranquilo? Fácil, né? Prof, eu não consigo usar essa regrinha. Então, resolve, desenvolve toda a operação, tá? Desenvolve normal a operação, assim como a prof fez aqui, ó, na primeira. Tranquilo? Vamos lá para 6.
escreva e resolva a equação do segundo grau correspondente à fala de cada pessoa. Então, na letra A, 7 vezes o quadrado de um número é igual a zero. Então, 7 vezes o quadrado de um número, então 7 vezes x ao quadrado é igual a zero. Essa é a equação. Resposta, sempre que eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado igual a zero, a solução é zero, ok? Já resolvemos. Letra B, o triplo do quadrado de um número, então 3x ao quadrado, é igual a 12. Igual a 12. Então, nós temos a equação do tipo ax ao quadrado mais c. Então, letra para um lado, número para o outro. Então, x ao quadrado vai ser igual a 12 dividido por 3. X ao quadrado vai ser igual a 4. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. E a nossa solução é x mais ou menos 2. Ok? Encontramos já as nossas raízes aqui. Agora, na letra C, o quadrado de um número é igual, então, o quadrado de um número, x ao quadrado, é igual ao quadruplo, é igual ao quádruplo desse mesmo número, igual ao quádruplo desse mesmo número, então, 4x. Agora, vamos organizar a nossa equação, então, vai ser x ao quadrado menos 4x igual a zero. Que tipo de equação que nós temos aqui? Ax ao quadrado mais bx igual a zero. E como que a gente resolve? Sempre uma raiz é zero. E a outra raiz vai ser menos b, que no caso o nosso a aqui é 1, e nosso b é menos 4. Então, vai ser menos b, menos com menos mais, 4 dividido por 1. X vai ser igual a 4. Então, descobrimos as nossas duas raízes aqui, 0 e 4. Aqui na D a gente tem 9 é igual ao quadrado da diferença entre um número e 3. Então, 9 é igual ao quadrado da diferença. Então, o quadrado da diferença, um número menos outro, de um número, que eu não sei quem é, o x, menos 3 e 3, certo? Então, aqui nós temos a nossa equação. Agora, vamos desenvolver ela para descobrir o método que a gente vai usar para resolver, tá? Então, 9 é igual. Como vocês viram aqui, nós temos o quadrado da diferença. E como que a gente resolve o quadrado da diferença, gente? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E é isso que a gente vai aplicar aqui, tá? Então, o quadrado do primeiro termo, x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Menos 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo termo, que é 3. 3 ao quadrado, 9. Agora, vamos organizar a nossa equação. Vamos pegar esse 9 que está no primeiro membro e levar para o segundo e igualar a equação igual a zero. Igualar a equação a zero. Então, x ao quadrado menos 6x mais 9. O 9 é positivo no primeiro membro, vem para o segundo, negativo igual a zero. X ao quadrado menos 6x, 9 menos 9, 0, igual a zero. Então, nós temos o tipo de equação ax ao quadrado mais bx igual a zero, em que uma raiz é sempre zero e a outra raiz, vou colocar aqui para a gente não esquecer, é igual a menos b sobre a. Então, quem é o nosso b aqui? Nosso a é 1 e nosso b é menos 6. Então, vamos lá, resolver essa parte aqui que a gente já descobriu uma. Então, vai ficar x2 vai ser igual menos com menos mais 6 dividido por 1. X2 é igual a 6. E assim, a gente resolve o exercício 6. Fácil, né? Vamos para o 7. Sabendo que os blocos possuem volumes iguais, determine o volume de cada um deles. Então, como que eu faço para determinar o volume de um bloco, gente? O volume é calculado por 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, nesse caso, nós vamos ter lá x vezes x mais 2, que é o comprimento, vezes x menos 2, que é a largura.
Como diz que os blocos têm mesmo volume, então isso aqui é igual a x vezes x menos 1. Então, nós temos que resolver toda essa multiplicação de polinômios aqui para determinar a nossa equação e depois resolver ela, ok? Então, vamos lá. Lembrando que na multiplicação nós temos que começar o primeiro fator com o segundo e o resultado com o terceiro. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2 vai ser mais 2x vezes x menos 2 igual x vezes x, x ao quadrado, vezes x menos 1. Agora, vamos fazer aqui, ó, usar a propriedade distributiva da multiplicação e fazer um chuveirinho, certo? Então, x ao quadrado vezes x, x elevado ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 vai dar menos 2x ao quadrado. 2x vezes x mais 2x ao quadrado. Mais 2x vezes menos 2, menos 4x. Isso é igual x ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Agora, vamos organizar a nossa equação, trazer todo mundo para o primeiro membro. Então, nós temos x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado menos 4x menos x ao cubo, porque nós estamos levando do segundo membro para o primeiro, mais x ao quadrado igual a 0. Então, x ao cubo positivo com x ao cubo negativo, corta. 2x ao quadrado negativo com 2x ao quadrado positivo, corta. Sobrou para a gente o quê? X ao quadrado menos 4x igual a 0. Agora, vamos descobrir o nosso valor de x, porque a nossa raiz, né? A solução dessa equação. Porque nós já temos a nossa equação reduzidinha aqui, ok? Que tipo de equação que nós temos, gente? Ax ao quadrado mais bx igual a 0. Nesse caso, a nossa solução sempre uma vai ser 0 e a outra vai ser menos b sobre a, certo? Então, aqui na nossa equação, quem é nosso a? Nosso a é 1 e nosso b é menos 4. Então, substituindo, nós vamos ter ali 1x igual a 0. Já descobrimos aqui uma solução. E agora vamos descobrir a outra. Vai ser x igual menos 4 com menos da fórmula vai dar mais 4, dividido por 1. Logo, x é igual a 4. Daí ele pede, determine o volume de cada um deles, cada um dos blocos, né? Só que aqui a gente tem que ter um bom senso. Não existe, como que eu vou calcular volume de algo que tem medida 0, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o valor que nos convém, gente, que é o 4, tá? Então, no lugar do x aqui nos nossos blocos, a gente vai substituir 4. Se eu calcular o volume de um único, eu estou calculando o volume dos dois, porque a gente afirmou aqui, ó, que o volume do 1 era igual ao volume do 2. Vamos colocar aqui, ó, V1, V2, ok? Então, vamos calcular desse que dá menos trabalho? Então, vai lá. Então, vai ficar 4, volume, igual a 4 vezes 4 menos 1. Que é isso aqui, ó, tá vendo? Então, nós vamos ter que o volume vai ser 4 vezes 4, 16, vezes 4 menos 1, 3. Volume vai ser igual a 3 vezes 16, que vai dar 48. Aqui não está falando unidade de medida, unidade de medida ao cubo, ok? Então, assim fica o exercício 7. O 8. Observe a planificação de uma caixa com formato de paralelepípedo. Sabendo que a área total dessa planificação é 250 menos 12x centímetros quadrados, determine as dimensões e o volume da caixa. Então, gente, como que a gente faz para calcular área?
de um polígono, a gente faz o quê? Nesse caso aqui, como é um paralelepípedo, nós vamos ter que somar todas as áreas aqui. Então, nós vamos ter que dividir essa figura em regiões para a gente poder determinar a área, certo? Então, a gente conhece o quê? Que a medida da lateral é 2x, certo? Se ali é 2x, aqui também vai ser 2x, certo? A gente conhece o comprimento daqui até aqui. Se vai fechar, então, se aqui é x, aqui também é x. Esse pedacinho aqui é x menos 2. Então, vamos colocar que aqui também é x menos 2, certo? E essa parte aqui é exatamente igual lá. Então, é x. E aqui também, x menos 2, porque vai fechar, vai formar o paralelepípedo. Ok? Agora, essa partezinha aqui é exatamente igual a essa. Então, se eu calcular essa área e dobrar, eu vou conseguir essa. E por que a prof marcou todas aqui? Porque eu vou fazer uma área única, tá? Eu vou chamar isso aqui tudo de área 1. Toda essa parte. E essa aqui de área 2, tá? Lembrando que aqui também é área 2. Então, para a gente calcular a área dessa figura, primeiro nós temos que saber a medida do lado, porque de um retângulo, para calcular a área, a gente faz base vezes altura. A base a gente sabe. Então, o lado vai ser... Então, a base é 2x. E a altura aqui, quanto que vai ser? Vai ser x mais x menos 2 mais x menos 2. Ó, x menos 2 mais x menos 2. Então, vamos descobrir a nossa altura aí desse retângulo maior. Vai dar x mais x, 2x. 2x mais x, 3x. 3x mais x, 4x. Menos 2, menos 4. Isso. Então, para calcular a nossa área 1, a gente já tem dado suficiente. Vai ser a base vezes... Opa, vamos usar o pontinho. A altura. Logo, a nossa área 1 vai ser 2x vezes 4x menos 4. Então, a área 1 aqui vai ser 2x vezes 4x, 8x ao quadrado. 2x vezes menos 4, nós vamos ter menos 8x. Então, descobrimos a área 1, ok? Mas nós queremos a área total. Para calcular a área total, nós temos que descobrir a área desta parte e dessa, que são iguais. Então, a nossa área 2 vai ficar apertadinho aqui. Vou fazer aqui. A área 2 vai ser igual a x vezes x menos 2. X vezes x menos 2, que ó, é o nosso comprimento e a nossa altura, ok? Então, nossa área 2 vai ser x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Já descobrimos a área 2. Só que um detalhe, né? Essa área 2, nós vamos ter que multiplicar por 2. Então, a área total da nossa figura vai ser a área 1 mais 2 áreas 2, tá? Que é o que a prof estabeleceu no desenho. Então, vamos lá. Então, pessoal, nossa área total aqui vai ser igual à área 1, que é 8x ao quadrado, menos 8x, mais 2 vezes a área 2, que é x ao quadrado menos 2x. Então, reduzindo a nossa equação aqui, nós vamos ter que a área total vai ser igual a 8x ao quadrado menos 8x, mais, resolvendo o nosso chuveirinho aqui, 2x ao quadrado menos 4x. Ainda podemos enxugar um pouquinho mais. Então, a área total vai ser igual a 8x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 10x ao quadrado. Menos 8x, menos 4x, menos 12x. E assim nós temos uma equação, ó, reduzida, que representa a área do nosso, das superfícies do nosso paralelepípedo, certo? E nós temos aqui, ó, quanto vale essa área. Então, nós podemos substituir esse valor aqui na nossa equação. Onde tem a área total aqui, a gente coloca o valor. Então, vamos lá. 250 menos 12x é igual a 10x ao quadrado menos 12x. Organizando essa equação, gente,
igualando a zero, vamos trazer todo o primeiro membro para o segundo membro. Então, nós vamos ter lá 10x ao quadrado menos 12x, mais 12x, porque está subtraindo no primeiro membro, vem para o segundo, adicionando, menos 250, que é positivo, vem para cá negativo, igual a zero. Reduzindo a nossa equação, nós vamos ter 10x ao quadrado, menos 12 mais 12, zero, menos 250, igual a zero. Então, com essa equação aqui, nós vamos conseguir determinar o valor de x, né? Que satisfaz essa expressão para a gente poder determinar o volume e as dimensões da caixa. Então, para continuar esse cálculo, a prof vai apagar uma parte das nossas atividades aqui. Pronto, assim fica bem melhor, né? Então, vamos lá. Então, nós temos a nossa equação, que é 10x ao quadrado menos 250 igual a zero. Vamos determinar o valor de x, então. Uma equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Como que a gente resolve? Ou resolvendo usando as operações inversas, ou aplicando a regrinha que a gente aprendeu lá. Que nesse caso aqui, a gente vai ter que a raiz, né? Que o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Nós podemos aplicar aqui também. Então, quem é o nosso a? O nosso a é 10. Quem é o nosso c, gente? O nosso c é menos 250. Então, substituindo nessa regrinha, nós vamos ter que o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c. Menos com menos vai dar mais. Então, 250 dividido por a, que é 10. Então, nós vamos ter aqui, cortando esses zeros, nós vamos ter que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Como no nosso caso a gente está trabalhando com medidas, a raiz negativa não nos importa. Então, x vai ser igual a 5. Então, nós descobrimos o valor de x. Então, agora nós vamos descobrir as dimensões de cada parte aqui do nosso paralelepípedo. Começando aqui pelo comprimento dele. Então, vai ser 2 vezes x, 2 vezes 5, vai dar 10 centímetros. Aqui é como se fosse uma das bases, né? Então, vai ser x, que é 5 centímetros, e aqui x menos 2. X menos 2, 5 menos 2, vai dar 3 centímetros. Descobrimos as dimensões do nosso paralelepípedo. E agora ele pede para a gente calcular o volume desse paralelepípedo. E o volume de um paralelepípedo, gente, é o quê? Base vezes a altura vezes o comprimento, as 3 dimensões. Então, nós vamos ter lá 10 vezes 5 vezes 3. Então, o volume do nosso paralelepípedo vai ser 10 vezes 5 dá 50. 50 vezes 3, 150 centímetros cúbicos. Tá? Então, o volume 150 centímetros cúbicos. Então, as nossas respostas são, vamos pôr aqui para ficar mais organizadinho, né? As dimensões, 10 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros, e o volume igual a 150 centímetros cúbicos, ok? Então, essas aqui são as nossas respostas. Tranquilo? Vamos lá para o exercício 9. E o exercício 9 diz o seguinte: calcule os possíveis valores da incógnita em cada triângulo, conhecendo o seu perímetro. Então, no triângulo A, nós temos o perímetro igual a 24. O que é perímetro, gente? Perímetro é a soma de todos os lados de um triângulo. Então, no caso aqui, para a gente descobrir o valor de x que ele está pedindo ali, a gente vai ter que somar todos esses valores e igualar a 24. Então, nós vamos ter ali x ao quadrado menos 6, mais 30 menos 6x, mais 2x igual a 24. Então, x ao quadrado só tem 1, repetimos. Menos 6 mais 30 dá mais 24. Menos 6x mais 2x, menos 4x.
O 24 está no segundo membro adicionando, vem para o primeiro membro, subtraindo, igual a zero. Agora a gente reduz os termos semelhantes, então x ao quadrado mais 24 menos 24, zero. Menos 4x igual a zero. Agora nós já temos a nossa equação e aqui a gente pode determinar o valor do x. Então, que tipo de equação que nós temos aqui? Ax ao quadrado menos bx igual a zero. Então, como que se resolve uma equação como essa? Um valor de x sempre é igual a zero e o outro vai ser o quê? O x2 vai ser menos b sobre a. Então, no nosso caso aqui, vai ser x2, vai ser menos 4, com o menos da fórmula, vai dar 4, dividido por a, que é 1. Então, x vai ser igual a 4. Descobrimos os dois valores de x. Como aqui o zero não convém para a gente, então a nossa resposta aqui do exercício é x igual a 4. Por que não convém? Porque nós estamos trabalhando com medidas, certo? Vamos lá para o segundo caso, a letra B, perímetro 48. Então, quer dizer que 12 mais 16 mais y ao quadrado mais 4 é igual a 48. Reduzindo, nós vamos ter que y ao quadrado mais 32 é igual a 48. Vocês observaram que a nossa equação aqui não tem o termo b. Então, nós temos uma equação incompleta em que o nosso b é igual a zero. Logo, essa equação a gente resolve similar à equação do primeiro grau, né? Fazendo as operações inversas. Então, letra para um lado, número para o outro. Então, vamos lá. Então, y ao quadrado vai ser igual a 48 menos 32. E y ao quadrado vai ser igual a 16. Como a gente não quer y ao quadrado, y vai ser igual a raiz quadrada de 16, mais ou menos. Então, aqui y vai ser igual a mais ou menos 4, as duas raízes, ok? Vamos lá para a letra C, perímetro 30. Então, perímetro vai ser z ao quadrado mais 4 mais 5 mais 12 igual a 30. Reduzindo, z ao quadrado mais 21 é igual a 30. Como é um caso incompleta de equação, faltando o termo bx, nós vamos resolver similar à equação de primeiro grau, né? Usando as operações inversas. Então, vamos lá, letra para um lado, número para o outro. Então, z vai ser mais ou menos a raiz quadrada, 30 menos 21, gente, 9. Z é igual a mais ou menos 3. Então, calculamos aqui as nossas soluções, certo? Agora, vamos lá. Escreva uma equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero e outra do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, que tem a raiz quadrada de 3 como uma de suas raízes. Então, o primeiro tipo que a gente quer, ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, nós poderíamos ter aqui, ó, x ao quadrado menos 3 igual a zero. E resolvendo, ficaria ali, então, x ao quadrado igual a 3, logo x vai ser igual a raiz quadrada de 3. Viu que deu certo? Teria outras soluções também, gente. Vocês podem ter encontrado. Por exemplo, 3x ao quadrado menos 9 igual a zero, né? 4x ao quadrado menos 12 igual a zero. Então, qualquer uma dessas vai ter raiz de 3 como solução, certo? Então, vamos lá. São só exemplos que a prof cita aqui para vocês. Agora, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Lembrando que a gente tem, para resolver esse tipo de equação, um dos valores de x sempre é zero e o outro vai ser o quê? Menos b sobre a, certo? Então, vamos pensar aqui equações que vamos dar raiz de 3 como solução. Então, x ao quadrado menos raiz de 3x igual a zero, daria essa raiz como solução, certo? O que mais? Um outro exemplo, 2x ao quadrado menos 2 vezes raiz de 3x igual a zero.
Vamos resolver essa primeira aqui para vocês verem como que é válido. Então, seria, 1x seria igual a 0, certo? E o outro x seria menos b. Então, menos raiz de 3 sobre o a, que é 1. Então, x seria igual a menos com menos mais. Raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3. Certo? Então, só para constar aqui para vocês que estão corretas. Vocês podem ter descoberto outras equações que tenham essa mesma solução. Então, vamos lá para o exercício 11. Leia os problemas a seguir e apresente a resolução de cada um deles. O quíntuplo do quadrado da quantidade de laranjas que há na cesta de Bruna é igual a 125. Quantas laranjas há na cesta de Bruna? Então, vamos interpretar nosso problema. Quíntuplo, gente, 5 vezes do quadrado da quantia de laranjas que há na cesta de Bruna. A gente não sabe, então vamos colocar que tem x laranjas elevado ao quadrado. É igual a 125. Então, essa equaçãozinha aqui também é do tipo ax ao quadrado mais c igual a 0, né? E a gente vai resolver letra para um lado, número para o outro. Então, x ao quadrado é igual a 125, dividido por 5, x ao quadrado é igual a 125 por 5 vai dar 25. Nós não queremos x ao quadrado, x vai ser mais ou menos a raiz de 25, logo, x vai ser mais ou menos 5. Essas seriam as soluções para a nossa equação. Como a gente está falando de quantidade, o menos 5 não convém. Então, a nossa resposta será a 5 laranjas na cesta de Bruna. Ok? Agora vamos lá para B. O quadrado de um número natural mais 1584 é igual a 6.208. Qual é esse número? Então, o quadrado de um número, que é o número x ao quadrado, mais 1584 é igual a 6.208. Então, nós também temos uma equação do mesmo tipo que da letra A. Então, a gente vai resolver da mesma forma. Então, letra para um lado, número para o outro. Então, x ao quadrado é igual a 6.208 menos 1.584, que está adicionando no primeiro membro, vem subtraindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 8 tira 4, 4, 10 tira 8, 2, 11 tira 5, sobra 6 e 5 tira 1, sobra 4. 4.624. Como a gente não quer x ao quadrado, então nós vamos calcular a raiz quadrada de 4.624, mais ou menos. Então, como que faz para calcular a raiz quadrada de números maiores? A gente vai fazer a fatoração desse valor. Então, 4.624 é par, dá por 2, que vai dar 2, 3, 1 e 2. Dá por 2 novamente, que dá 1, 1. 11 vai dar por 5, 12 dá 6. Dá por 2 novamente, que vai dar 5, vai dar 7 e vai dar 8, que vai dar por 2, que vai dar 2, 8 e 9. 289, gente, só vai dar pelo número primo 17. Então, já vou fazer direto aqui, tá? Dá 17, que vai dar 17, e 17 só dá por 17, que dá 1, certo? Então, agora, a nossa forma fatorada é, como a gente está trabalhando com raiz quadrada, então vamos agrupar de 2 em 2. Lembra que a prof já falou isso para vocês quando a gente trabalhou com radicais, né? Então, vai ser 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Então, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 17 ao quadrado. Aqui nós vamos aplicar uma propriedade dos radicais que diz o seguinte: quando a gente tem o índice igual aos expoentes dos radicandos, é só simplificar, né? Então, a gente corta todo mundo aqui, ó. Então, vai sobrar para nós 2 vezes 2, 4, vezes 17, que vai dar 68. Então, x é mais ou menos 68.
Qual é o número natural? Então, como o exercício está falando de um número natural, a nossa resposta é quem? O número é o 68. Por quê? Porque menos 68 é um número inteiro negativo e não natural, certo? Então, vamos lá para o exercício 12. Observe uma maneira de resolver a equação x mais 2 elevado ao quadrado igual a 9. Então, o quadrado de x mais 2 deve ser igual a 9. Assim, x mais 2 é 3, porque 3 elevado ao quadrado é 9. Ou menos 3, porque menos 3 ao quadrado também é 9. Se x mais 2 é 3, temos que x é igual a 1. Se x mais 2 é igual a menos 3, temos que x é igual a menos 5. Portanto, as raízes da equação x mais 2 ao quadrado igual a 9 são 1 e menos 5. De maneira parecida, resolva. Então, gente, eu vou mostrar para vocês um processo que eu acho mais simples do que esse pensamento aqui, tá? Mas ele vai resultar na mesma coisa. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Como a gente tem o igual na equação, certo? Para ser equação, nós podemos observar o princípio da equivalência. Então, tudo que eu fizer no primeiro membro e fizer no segundo, a minha equação vai continuar equivalente. Então, se vocês observarem aqui, ó, o primeiro membro, nosso termo tem raiz quadrada e o segundo membro também. Então, se nós calcularmos a raiz quadrada do primeiro membro e do segundo membro, nós vamos conseguir determinar os valores também que a gente está procurando. Então, vamos lá, ó. Achar a raiz quadrada daqui e a raiz quadrada daqui. Na verdade, é a mesma coisa que foi feita ali em cima, né? Só que não apareceu esse processo. Então, ó, raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é ele mesmo. Então, aqui nós vamos ter x mais 1 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4. Como vocês viram, nós conseguimos dois resultados, um mais e um negativo. Então, nós vamos ter duas raízes para calcular aqui, ó. Então, x mais 1 é igual a 4 e x mais 1 é igual a menos 4. Então, nós vamos determinar agora. Então, x vai ser igual a 4 menos 1, x vai ser igual a 3. Descobrimos a primeira raiz aqui. E nesse caso, nós vamos ter que x é igual a menos 4 menos 1, x vai ser igual a menos 5. Descobrimos a nossa segunda raiz, certo? Então, a nossa solução aqui, ó, vou pôr aqui porque ficou emboladinho ali, vai ser menos 5 e 3 na letra A. Ok? Vamos lá na letra B. A prof vai usar esse espaço aqui já para colocar a raiz, tá? Então, x menos 5 ao quadrado igual a 4. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada daqui e a raiz quadrada daqui. Então, a raiz quadrada de x menos 5 ao quadrado é x menos 5, igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Logo, nós vamos ter x menos 5 igual a mais 2 e x menos 5 igual a menos 2. Vamos resolver. Então, x vai ser igual a 2 mais 5, x vai ser igual a 7. Primeira raiz, já descobrimos. Agora, nesse caso aqui, x vai ser igual a menos 2 mais 5, porque está indo para lá, vai adicionando. X vai ser igual a menos 2 mais 5, 3. Descobrimos a outra raiz. Então, nossa solução para essa equação é x igual a 3 e 7, ok? Nesse caso da letra C, mesmo processo, tá? Então, achando a raiz quadrada do primeiro membro e a raiz quadrada do segundo. Então, a raiz quadrada de 3 mais x ao quadrado é 3 mais x. Raiz quadrada de 49 é mais ou menos 7. Então, nós vamos ter, primeira opção, 3 mais x igual a mais 7. Vou até pôr o sinal para vocês entenderem, ó. Porque eu tenho um 7 positivo e um 7 negativo. E 3 mais x igual a menos 7. Então, resolvendo aqui, x vai ser igual a 7. 3 está positivo, vem para cá, negativo. X vai ser igual a 4. Então, descobrimos o valor do x1. Agora, vamos para o x2. X é igual a menos 7, o 3 é positivo, vem para cá, negativo.
x vai ser igual a menos 7 menos 3, menos 10. Então, descobrimos o x2. Então, a nossa solução dessa equação é menos 10 e 4, ok? Vamos lá agora para a letra D. A letra D a prof vai fazer aqui do ladinho, porque ficou bem bagunçadinho, né? Então, vamos pôr a D aqui. Então, na D, nós vamos ter 25 igual a 4 menos x elevado ao quadrado. Deixando a raiz quadrada dos dois membros, mais a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. É igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, que vai ser 4 menos x. 4 menos x igual a 5 positivo e 4 menos x igual a menos 5. Então, vamos lá. Menos x vai ser igual a 5 menos 4, menos x vai ser igual a 1. Como a gente nunca procura o x negativo, nós vamos ter que multiplicar os dois membros da equação por menos 1, ok? Quando eu multiplico os dois membros da equação por menos 1, a gente muda ali, né, os sinais e continua tendo uma equação equivalente. Então, menos vezes menos, mais x. Menos vezes mais 1, menos 1. Então, uma das raízes é menos 1 e a outra, vamos lá. Então, vai ficar menos x igual a menos 5, menos 4. Menos x é igual a menos 9. Multiplicando os dois membros aqui por menos 1, nós vamos ter x igual a 9. Então, as nossas soluções são menos 1 e 9 para essa equação, ok? Bem simples esse processo, né? Se vocês acharam mais fácil seguir essa lógica, tranquilo, gente. É exatamente a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, para 13. Qual deve ser o valor diferente de zero assumido por x para que x ao quadrado mais ax seja nulo, com o a diferente de zero? Então, vamos montar a nossa equação aqui. Então, x ao quadrado mais ax tem que ser zero, certo? Então, a gente tem que equação aqui, gente? Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Para resolver isso, a gente tem que fatorar, né? X, o que é comum, vezes x ao quadrado por x vai dar x. Ax por x vai dar mais a, igual a zero. Na multiplicação de dois números, para que o meu produto seja zero, um dos valores tem que ser zero. Só que nós temos uma condição no problema. O nosso valor de x tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, aqui a gente vai dizer que x é diferente de zero. Logo, o outro valor tem que ser zero. Então, x mais a tem que ser igual a zero. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que x vai ser igual a menos a. Então, para que nós consigamos atender essa condição do problema, o nosso x tem que ser igual a menos a, ok? Então, vocês podem colocar como resposta assim. Como o x tem que ser diferente de zero, devemos ter x mais a igual a zero. Assim, o x é igual a menos a, ok? Então, essa é a resposta para vocês darem ali no probleminha. Pessoal, então os exercícios que a gente tinha para fazer a correção nessa aula eram esses. Espero, assim, tenha ficado mais claro para vocês a questão do conteúdo sobre equações incompletas. E, na verdade, é um processo mais prático, né, nas resoluções. Qualquer dúvida, manda lá para a prof no WhatsApp, que a prof tenta explicar de uma forma diferente esses exercícios, tá? O que vocês não entenderam, ok? Então, gente, até a próxima aula, tá? Bom final de semana para vocês. Beijinho e fiquem com Deus.